Eu vou matar vocês. Ela, que morre. Quer morrer não. Quer morrer não. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Dia lindo. Dia lindo e nós declarando que sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Pai. Está na mão daquele que nos criou, que nos amou primeiro. Hoje é dia dos pais, gente. Olha só que coisa mais linda, né? Quanto pai lindo tem aqui nessa manhã. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Salmo 107. Salmo 107, do 1 ao 9. Que diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que Ele o livrou das mãos do adversário. E reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, a sua vida se desfalecia. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os pelo caminho reto, até que chegassem a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Para que Ele sacie o sedento, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo teu amor, te adoramos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu zelo conosco, Pai. E nessa manhã, Pai, que a tua mão permaneça estendida sobre essa igreja, sobre a vida daqueles que aqui estão, daqueles que estão de casa. E que o Senhor possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, ministrar tudo aquilo que o Senhor deseja que teus filhos recebam, Pai, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no mês da gratidão. E a gente não pode esquecer aquilo que Deus tem feito e já fez nas nossas vidas. E o salmista diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nós estamos vivendo esse mês e talvez uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer nesse período seja parar por alguns minutos e perguntar, olhar para dentro de nós mesmos e perguntar, como já foi dito aqui: será que eu tenho agradecido a Deus pelo que Ele já fez? Ou eu estou apenas pedindo pelo que ainda quero que Ele faça? Como o Joninha falou, nós entramos aqui sempre com uma lista pronta. E dizendo: Senhor, está aqui a minha lista, os meus pedidos, as minhas intercessões, os meus alvos de intercessões. Mas Deus quer um coração grato. Deus quer olhar para nós e ver gratidão pelo que Ele já fez. Porque é muito fácil olhar para aquilo que ainda não temos e esquecer tudo aquilo que nós já recebemos. A Bíblia conecta a gratidão com ações de graças. Dar graças é reconhecer publicamente quem Deus é e reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor e o seu cuidado conosco. Dar graças é declarar: Senhor, eu sei que não cheguei até aqui sozinho. Eu sei que a sua mão tem me sustentado. Gratidão é reconhecer que sem Deus nós não somos nada, mas com Deus nós podemos caminhar, crescer, superar dificuldades e viver aquilo que Ele preparou para a gente. Não deixe o passado roubar a sua gratidão. Porque existe uma coisa interessante na história do povo de Israel. Eles estavam saindo da escravidão do Egito e caminhando em direção à terra prometida. Deus estava fazendo algo novo. Mas quantas vezes eles olhavam para trás e sentiam saudades do Egito? Eles se lembravam da comida que tinham comido, mas esqueciam da escravidão que tinham vivido. E isso acontece com a gente também.
Quantas vezes nós olhamos para trás e lembramos de alguns detalhes bons de uma fase da nossa vida, que na verdade muitas vezes foi difícil, mas a gente pega pequenas frações. Quantas vezes nós romantizamos o passado? Lembramos de quem estava conosco, mas esquecemos de como aquela pessoa nos tratava. Lembramos de uma situação que parecia boa, mas esquecemos de tudo que Deus nos livrou quando aquela porta se fechou. Cuidado, para você não sentir saudade daquilo que Deus precisou tirar da sua vida. Porque se Ele tirou, teve um propósito e te conduziu até aqui. A gratidão nos ensina a olhar para o passado de uma outra maneira. Não para viver nele, não para desejar voltar, mas para reconhecer quem Deus é. Para reconhecer e dizer, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem me sustentou, eu sei quem esteve comigo quando ninguém mais estava. É por isso que Jeremias declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque cada manhã é uma oportunidade de dizer, Deus, obrigada, porque o Senhor ainda está comigo. E todos os dias nós temos essa oportunidade de declarar, eu sei que Deus está comigo. Quando nós acordamos pela manhã, nós recebemos algo que muitas vezes não valorizamos, que é uma nova oportunidade. Hoje você recebeu uma nova oportunidade, e aí você decidiu estar aqui, chegar até aqui, vir adorar ao Senhor e dizer gratidão por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Você pode, quando acordar de manhã, levantar e continuar controlando tudo sozinho. Ou você pode perguntar, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida hoje? Você costuma pedir ao Espírito Santo que vá contigo? Espírito Santo, vem comigo para tudo que eu tiver que fazer nesse dia. Me conduz, me dirige. Você pode tomar todas as decisões baseado naquilo que você pensa, ou que você sente, ou que você deseja, ou você pode dizer, Senhor, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. O Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Olha só a segurança que nós temos. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente. Então não é de vez em quando, é em todo o tempo. Deus não é apenas o Deus que esteve conosco ontem, Ele é o Deus que está contigo hoje. E Ele continuará sendo Deus amanhã na sua vida. Nós temos lista de pedidos. E nós fazemos aquela lista e apresentamos para o Senhor. Mas será que nós temos lista de gratidão? Existe um hábito muito comum em todo final de ano, início de ano, na virada do ano, que as pessoas fazem uma lista dos desejos que querem que Deus realize no ano seguinte. E muitos colocam na geladeira, outros no seu lugar de oração e ficam lá. Esse é o meu alvo de oração para esse ano, esse é a minha lista de pedidos. Não há nada de errado nisso, em ter sonhos. E nós devemos sim apresentar os nossos projetos a Deus. Mas teve um dia desses, que eu senti que Deus fazia uma pergunta diferente. Quantas pessoas fazem uma lista daquilo que eu já fiz? O Senhor perguntou. Quantas pessoas são gratas e querem trazer a memória? Porque nós somos muito bons em lembrar aquilo que deu errado. Nós lembramos quando alguém falou algo que feriu o nosso coração, quando tivemos uma decepção, uma traição, uma perda, uma palavra, uma porta que fechou, uma pessoa que nos abandonou. Isso fica cravado no nosso coração e na nossa mente. Mas a gente precisa aprender a lembrar também de quem estava conosco quando tudo deu errado. Quando tudo deu errado, Deus estava contigo. Deus estava lá, Deus estava presente. Sabe quem te sustentou? Deus. Quem te deu forças para continuar orando? Deus. Quando tudo parecia que ia dar errado, Deus estava lá. Então, a direção que Deus me deu, é que eu quero propor para você. Já propus para as meninas da minha célula, do meu discipulado.
E o Senhor disse: faça um mural de gratidão. Faça um mural de gratidão. Coloque nele fotografias de momentos que representaram ou que representam a bondade de Deus na sua vida. Faça um mural onde você coloque uma fotografia de um nascimento de um filho, de um aniversário, de um casamento, de uma viagem, de uma conquista de um sonho, de uma reunião de família, de uma porta que se abriu, de uma oração que foi respondida, de um momento em que você percebeu claramente que Deus estava cuidando de você. Faça o teu mural e coloque num lugar em que você possa vê-lo todos os dias. Por quê? Porque aquilo que nós alimentamos a nossa mente influencia a maneira como enxergamos a nossa vida. O que o Senhor está dizendo? Tenha um olhar de gratidão. Eu me lembro quando Davi nasceu com 34 semanas e como foi difícil aquele período. A Dani e Jean todos os dias no hospital, todos os dias, e Davi na UTI, e hoje está aqui o Davi. Está aqui o Ravi, que passou pela mesma coisa. E daqui uns dias teremos o Benício aqui conosco também, porque está quase saindo de lá para a honra e glória do nome do Senhor. Faça um mural das bênçãos. Faça um mural da alegria. Porque lembrar de tristeza é corriqueiro. Lembrar de quem te feriu é corriqueiro. Mas quando você estiver passando por um dia difícil e olhar para o mural, você vai poder dizer: eu não vou esquecer daquilo que Deus fez. Nós banalizamos algumas promessas, alguns cumprimentos de promessa. Só que a situação de hoje não cancela a fidelidade de Deus. Então a sua dor hoje não diz que Deus não é fiel. A situação de hoje que você está passando não apaga as bênçãos que você recebeu. Não apaga os milagres que Deus já fez na sua história. Pelo contrário, vai te dar forças para continuar acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te livrou vai continuar te livrando. Aquele que te sustentou até aqui é o mesmo Deus que cuida de você agora, porque Ele já cuidou no passado. Lembre-se de onde você foi resgatado. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra o que Ele diz lá no Salmo 101, na sua angústia, no Salmo 107 que nós acabamos de ler, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. E depois Ele diz assim: Ele os conduziu pelo caminho direito. Ele os conduziu pelo caminho, Ele te conduz pelo caminho dEle, pelo caminho direito. Olha só que coisa maravilhosa, você não está só. Você não está esquecido. O seu problema não é qualquer coisa. O seu problema é algo que você entrega na mão do Senhor. E Ele entra com a providência. Acredite, continue crendo. Crendo que Deus olha para você com um olhar de pai. O pai que dá destino. O pai que prepara o melhor. O pai que olha e diz: eu é que sei aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Então, se você está passando por um processo difícil, passe pelo processo entendendo, acreditando que Deus está contigo, que Deus te sustenta, Deus te toma pela mão e principalmente Ele te chama de filho, filha amada. Talvez você se lembre de uma época em que ninguém acreditava em você. Talvez algumas pessoas tenham olhado para você, ou estejam hoje, talvez, olhando para você e dizendo: não vai dar certo, isso aí é fogo de palha, não vai longe, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai chegar em lugar nenhum. Mas o Senhor já sabia, Deus já sabia, e Deus já conhecia o caminho que você passaria, e hoje Ele olha para você e diz que sabe onde Ele quer te levar. Aleluia! Por isso não desista. Não desista dos pequenos começos. Se hoje você deu um primeiro passo, amanhã dê o segundo e depois o terceiro, um dia de cada vez, mas permita que Ele te conduza. Permita que Ele te tome pela mão, permita que Ele te sustente. Não é na tua força, é na força do Senhor. É nas mãos dEle que você vai prosperar. É nas mãos dEle. Não despreze o dia de hoje. Hoje é o primeiro dia da sua vitória. Tome posse disso, hoje é o primeiro dia. Jesus disse: muito bom servo, bom e fiel, para aquele que foi fiel. E Ele diz: você foi fiel no pouco, e por isso eu vou te colocar no muito. Se hoje você acha que é só um passo,
é só uma situação, é só uma atitude, foi só uma decisão. Não. Se você está sendo fiel hoje, Deus será fiel contigo. Deus é fiel em todo o tempo. Gratidão, já que estamos falando desse mês, gratidão também é fidelidade. É reconhecer que aquilo que temos hoje não é apenas resultado da nossa capacidade. O que você tem hoje é resultado da graça de Deus que transborda na tua vida. Gratidão pelo que Deus está fazendo nesse ministério, nessa casa. Gratidão por essas portas abertas. Gratidão porque até aqui o Senhor conduziu a cada um de nós. E o Salmo 46 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse é o nosso local de segurança que o Senhor nos conduz. Antes mesmo de existir o Ministério Secrim, Deus já tinha um propósito. Antes de nós enxergarmos, Deus já estava trabalhando. Antes de sabermos onde chegaríamos, Ele já conhecia o caminho. E podemos olhar hoje para a história do pastor Adilson, que hoje não está aqui porque está com conjuntivite, mas eu sei que ele está ouvindo de casa porque ele não pode ver tela, e eu tenho certeza que ele não está vendo, porque ele está com uma lesão na vista e com conjuntivite, por isso ele não está aqui hoje, mas eu sei que ele não está vendo, deve estar. Mas antes de Deus chamar o pastor Adilson e a pastora Marisa, ele já conhecia o dia de hoje. Antes de nós chegarmos aqui, antes de sabermos onde chegaríamos, ele já conhecia o caminho. Ele já colocava a pastora Adilson e a pastora Marisa em suas mãos. E ele os resgatou, ele os chamou, ele os trouxe até aqui e os capacitou para uma grande obra. Que não é só essa aqui. É uma grande obra, porque Deus tem coisas muito maiores para fazer nesse ministério. Não foi apenas uma mudança de lugar. Deus não trouxe somente eles de uma outra cidade. Foi uma condução de Deus. E hoje nós podemos olhar para tudo que foi construído e dizer: até aqui o Senhor os ajudou e até aqui o Senhor nos ajudou. Porque quando Deus chama alguém, Ele também capacita. Quando Deus entrega uma missão, Ele também dá graças para que ela seja cumprida. E quando Deus reúne um povo, Ele tem um propósito para esse povo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós somos parte daquilo que Deus está fazendo nesse chamado, nesse ministério. Fazemos parte de um projeto, e projeto de Deus é projeto vitorioso. Deus não é homem para falhar, nem para mentir. Então, se nós fazemos parte desse ministério, é porque entendemos que Ele nos conduziu até aqui e vai nos levar exatamente ao lugar que Ele tem preparado para nós. Hoje é Dia dos Pais e por isso eu quero agradecer a Deus por cada pai que está aqui. Primeiro a Deus, como a Amanda lindamente começou abrindo o culto, o nosso Pai. Pelo nosso pai, pastor Adilson, que hoje não pode estar aqui, mas está aqui, porque ele foi o primeiro, e Deus disse para ele que ia entregar um povo nas mãos dele. Nós somos o povo, nós somos os filhos do pastor Adilson, que o Senhor chamou para reunir nesse lugar. E eu quero agradecer a Deus pela vida dele, porque pai não é apenas aquele que coloca comida dentro de casa. Pai é aquele que também coloca valores dentro do coração. Pai é aquele que ensina, que corrige, que protege, que ora, que dá exemplo, que conduz. E eu estou falando para cada pai aqui presente. Porque a responsabilidade de um pai vai muito além de sustentar uma casa, de sustentar um filho. Existe uma responsabilidade espiritual para cada pai aqui presente, que é ensinar o filho no caminho. Então, se você foi agraciado com o favor de Deus de se tornar pai, entenda que você não é fruto de acaso. Tem um projeto, um propósito que Deus coloca dentro de você. E que você precisa ter ciência disso, ter consciência de quem você é e o que Deus diz a teu respeito. Porque gerar um filho é simples, fazer um filho é fácil, criar um filho e dar destino é um projeto de vida inteira. É um projeto de vida inteira.
Então, que você entenda, como disse Joninha aqui, que o projeto de Deus na vida do Joninha, a responsabilidade do pai, não terminou quando ele casou. O pai continua sendo pai. O pai continua orientando. E por mais duro que Valdemir possa ter sido, deu certo. Deu certo. Deu certo. Para cada um, Deus dá uma direção. Para cada um, Deus molda de uma maneira. Mas a certeza é que os filhos que Deus te deu, você vai prestar conta de cada um deles para o Senhor. E hoje também, eu quero agradecer por homens que, além dos filhos naturais, receberam de Deus filhos espirituais. Homens que cuidam, que aconselham, que oram, que investem tempo, que carregam pessoas no coração. E isso também é paternidade. Então, gratidão por quem cuida de vida, por cada homem aqui presente, por cada homem que estiver nos assistindo, que recebeu do Senhor a direção para cuidar de vidas. Filhos espirituais, aqueles que dizem sim, eis-me aqui ao chamado do Senhor. Gratidão pela sua vida, gratidão a Deus. E nessa gratidão, eu também quero registrar aqui a gratidão pela vida de uma pessoa muito especial. Eu quero dar graças a Deus pela vida do Dr. Renato. Gratidão pela tua vida, Dr. Renato. Porque nós estamos vendo as notícias do tempo da pandemia. E de que toda aquela batalha que vivemos de medicação, de luta, de que é proibido, não é proibido, teve pessoas como ele, que se levantaram para fazer a diferença. Nós vivemos um tempo de medo, de incerteza, de lágrimas, dia que muitas famílias não sabiam o que fazer. E naquele período Deus usou pessoas como o Dr. Renato para cuidar de pessoas. Nós tivemos o privilégio de tê-lo conosco. Ele colocou os seus conhecimentos à disposição de quem precisava. Ele atendeu pessoas, orientou, acolheu, ajudou e fez isso porque entendia que a sua profissão também era uma ferramenta para servir e preservar vidas. Talvez eu tenha recebido algumas broncas no caminho, só talvez, porque as pessoas me pediam socorro e eu ligava para ele e ele orientava, faz assim, faz assim, faz assado. E nós sobrevivemos. Eu tive 2 vezes Covid. E ele me ajudou. E eu cheguei até aqui. Muita gente foi ajudada. E uma coisa eu reconheço. Ele nunca deixou de fazer aquilo que estava ao seu alcance para ajudar quem precisava. E hoje, eu quero aqui, em nome da igreja, em nome daqueles que você ajudou, eu quero dizer muito obrigada, Dr. Renato. Muito obrigada, Rosângela. Porque a Rosângela intermediava. Rosângela, fala isso. E vinha a resposta. E nós passamos por isso e chegamos até aqui. Porque gratidão também é reconhecer pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Então, nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós chegou aqui porque não tinha nada para fazer. Alguns passaram por aqui e Deus mostrou a igreja. E eles entraram. Tem muita gente aqui que diz, eu passava, via, e um dia Deus colocou no meu coração de entrar. Teve gente que diz, eu estava indo para outra igreja e quando eu olhei para cá, minha esposa falou, é aqui. E nós entramos. Ou seja, cada um de nós está aqui porque Deus nos colocou nesse lugar, porque tem algo para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então eu quero que você se lembre, talvez você esteja nesse momento, passando por uma dificuldade. Talvez exista uma oração sua que ainda não foi respondida. Talvez exista alguma área da sua vida que esteja precisando de mudança, que você esteja clamando por mudança. Mas eu quero te fazer só uma pergunta. Será que você já parou para lembrar quantas vezes Deus já foi fiel contigo?
Quantas vezes você já clamou e Deus atendeu? Quantos livramentos Deus te deu? E o que é mais importante ainda, quantos livramentos Deus te deu que você nem percebeu? Ou quantos não que Deus te deu e que hoje você agradece a Deus? Porque se tivesse sido um sim, você tinha quebrado a cara lá fora. Porque Deus sabe, conhece o hoje, conhece o passado, mas Ele conhece um futuro que nós não conhecemos. Então, quando você resolver brigar com Deus, porque ainda não aconteceu aquilo que você queria, lembra que Ele sabe, conhece a tua história. Ele conhece passado, presente e futuro. Então não permita que aquilo que ainda te falta faça você esquecer tudo o que Ele já fez. Você pode ter uma lista enorme de coisas que te vêm à memória. Um carro novo, uma casa, um casamento, aumento de salário, um negócio para abrir. Seja lá o que for que você tem para pedir para Deus. Para e faz o teu mural de gratidão. Para e faça o teu mural de gratidão. E você vai ver que a lista é infinita. Você vai ver que Ele cuidou e cuida de cada detalhe, em cada momento da sua vida. Não permita que aquilo que ainda falta faça você esquecer tudo que Ele já fez. Não deixe uma página difícil da sua vida, da sua história, fazer acreditar que toda a sua história foi ruim. Talvez hoje não seja o melhor dia da sua história. Talvez você não esteja vivendo o momento mais fácil da sua história. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma luta na família, um problema no casamento, uma dificuldade com seus filhos, no seu trabalho. Mas a certeza é que em todas as outras lutas, até esse dia, Ele te deu vitória, senão você não estaria aqui. Talvez não seja do jeito que você queria, mas foi exatamente do jeito que Ele preparou para você chegar até aqui. Então olhe para Ele com um olhar de gratidão. Deus ainda está escrevendo a sua história. Entenda isso. Ele ainda está escrevendo a sua história. Então a sua dificuldade de hoje não determina o seu futuro. Você não é a sua dificuldade. Você não é o seu problema. O seu problema não pode te definir. O que te define é a tua confiança no teu Criador, naquele que escreve sim a sua história. E hoje nós podemos olhar para trás e dizer: Deus me sustentou até aqui. Deus me sustentou quando eu pensei que eu não ia conseguir me fortalecer. Quando eu não sabia para onde ir, Ele me conduziu. Quando uma porta se fechou, Ele continuou sendo Deus na minha história. Quando perdi pessoas, Ele me consolou. Quando eu chorei, Ele esteve comigo. Pastor Adilson mandou dizer que ele está vendo sim. Devia estar só ouvindo, pastor Adilson. Deus te abençoe, pastor Adilson. Nós te amamos. Nós te amamos. Recebe a nossa gratidão. Recebe a gratidão dos teus filhos, pastor Adilson. Gratidão pela tua vida, né? Hoje eu quero agradecer. Hoje eu quero agradecer. E eu quero te convidar a agradecer também. E dizer: obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Vamos declarar: obrigada, Senhor, pelo que eu tenho. Obrigada pelo que eu já vivi. Obrigada pelos livramentos, pelas portas que o Senhor abriu e pelas portas que o Senhor fechou. Pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. E pelas pessoas que o Senhor permitiu que se afastassem. Obrigada pelas respostas. E também pelo silêncio. Porque até quando eu não entendo, eu posso confiar. Amém? Nós precisamos ser gratos. E principalmente, agradecer a Deus
por poder confiar nele, por poder entender que ele nos trouxe até aqui. E se ele nos trouxe até aqui, nós podemos confiar que ele vai continuar nos conduzindo, porque ele é fiel. E o plano dele é perfeito. E a vontade dele, boa, perfeita e agradável, vai sim se cumprir na sua vida. Então creia nisso. Creia que a tua dificuldade não te define. Creia que a luta de hoje não é a tua resposta de amanhã. A tua luta de hoje está te levando ao lugar que Deus quer te levar. Está te levando ao lugar que Deus quer que você chegue. Então passe. Nós costumamos a louvar da boca para fora, dizendo, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas precisa sair da boca e entrar no coração. E nós possamos dar glória a Deus em toda e qualquer circunstância, na certeza de que até aqui Ele nos conduziu. Quero convidar o louvor para vir para cá, porque nós queremos orar. Eu quero orar pela vida de cada pai que aqui está, e daqueles que estão de casa. E o doutor Renato vem aqui. Eu estou aqui com Shirley. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada irmão, pela unidade. Mas eu quero, em público, agradecer ao nosso Senhor, a Jesus, aquele que nos resgatou. Quero agradecer pela esposa que Ele me deu. Ele me deu uma esposa que tem a sabedoria de Salomão, amém, que tem a força de Davi e que tem a paciência de Jó. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus pela tua vida, Rosângela. É verdade, tudo verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele é bom. Glória a Deus. Vocês querem louvar, crianças? Então vamos louvar. Estão batendo um bom papo ali. Então vamos louvar. Peguei de surpresa. Pode ficar de pé e declarar e ouvir. São de perto e não de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de
você e nós vamos continuar, porque é o teu Pai que está respondendo. A oração que o louvor que nós estamos declarando aqui é o Pai respondendo as nossas orações. Então eu quero te convidar a fazer a sua oração de gratidão a Deus. Gratidão porque com certeza você tem muitas coisas a agradecer. Com certeza você agora está trazendo à sua memória as bênçãos, o cuidado, os livramentos que o Senhor tem te dado. Então eu quero te convidar a orar e entregar ao Senhor a sua gratidão. Derramar o teu coração diante do Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós agora queremos te agradecer, Pai, por quem Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, por nos trazer até aqui. E quero te pedir, Senhor, que a Tua igreja agora entenda quem Tu és. Entenda quem Tu és. Recebe a gratidão da Tua igreja, porque nós queremos, ó Pai, parar de reclamar. Nós queremos decidir trocar as nossas reclamações pela nossa gratidão. Queremos, Senhor, olhar para o Senhor apenas com o coração agradecido pelo que o Senhor já nos deu e não o que nos falta. Queremos te agradecer por cada livramento. Queremos te agradecer por cada porta que o Senhor abriu e por aquelas que o Senhor fechou, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Queremos te agradecer pelas pessoas que o Senhor acrescentou nas nossas vidas e por aquelas que o Senhor tirou, Pai, porque nós sabemos que aquilo que não é bom, o Senhor afasta de nós. Queremos te agradecer por nos ensinar, por nos instruir, por nos capacitar, por nos tomar pela mão, pela alegria da presença, pelas vidas, por cada vida desse ministério, pela liderança desse ministério. Nós queremos te agradecer por aqueles que dizem sim ao chamado, por aqueles que dizem sim quando ouvem a tua voz, mesmo, Senhor, em momentos de dificuldades, Pai. Nem sempre é fácil dizer sim, mas quantos têm dito sim, Pai, porque o Senhor tem chamado e os teus filhos têm olhado para o Senhor e dito: eis-me aqui. Por cada eis-me aqui, por cada vida que se levanta em gratidão e em obediência à tua voz e à tua direção, por cada pai, Senhor, que gerou filhos nesse lugar, e por cada pai espiritual que continua gerando, por cada pai espiritual, Senhor, dessa casa. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem feito uma grande obra em nossas vidas, e pela certeza de que o Senhor é fiel, porque aquele que começou a boa obra é sim fiel para cumprir. Obrigada, Pai, gratidão pela tua fidelidade, gratidão pelo teu amor, gratidão pela paz que invade o nosso coração, gratidão por cada família aqui representada, não só aquelas que estão aqui hoje, mas por cada família que está embaixo da cobertura Secrim, por cada sobrenome que está embaixo da cobertura Secrim. Gratidão pelos filhos que se afastaram e que estão de volta, Pai. Gratidão por aqueles que o Senhor já está trabalhando no coração para também trazer de volta. Gratidão, Pai, porque nós cremos que nenhuma das ovelhas da Secrim vai se perder. Gratidão pelo retorno, gratidão pelas bênçãos, pelo derramar das tuas bênçãos, por cada departamento da tua igreja, por cada um que diz sim, por cada um que arregaça as mangas. Gratidão pelas 3 igrejas Secrim. Gratidão, Senhor, por cada criança, Senhor, por cada milagre que o Senhor tem feito nesse lugar, Pai. Nós cremos e continuamos clamando, Senhor, para que não nos desviemos da tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.